Olá, tudo bem? Que bom estarmos mais uma vez juntos para estudarmos a Santa Palavra de Deus. Hoje temos um novo episódio. Vamos estudar um dos assuntos mais empolgantes das Escrituras Sagradas. Vamos orar? Querido Pai, muito obrigado pela oportunidade que nos ofereces de estarmos mais uma vez estudando a Tua santa e bendita Palavra inspirada. Dá-nos a Tua bênção nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, hoje vamos estudar sobre um dos capítulos mais impressionantes do Apocalipse. Na sequência da volta de Cristo, que foi o assunto do último episódio, acontecimentos extraordinários terão lugar. Até que o planeta Terra seja definitivamente restaurado, decorrerá um período de 1000 anos, ou 1 milênio. O que acontecerá na Terra durante esse período? Onde e em que circunstância estará Satanás? Qual e como será o desfecho de tudo? É importante que busquemos respostas nas Escrituras Sagradas para essas indagações. E a primeira pergunta é: para onde irão os salvos após a volta de Cristo e quanto tempo ali permanecerão? Apocalipse 20, verso 6, nos dá a pista. Irão para o céu e reinarão com Cristo durante 1000 anos. Eles serão sacerdotes de Deus, sobre eles a morte não terá mais poder. Eles não permanecerão vivos aqui na terra. A palavra milênio não existe na Bíblia, mas o conceito está bem presente. Significa um período de 1000 anos e aparece em Apocalipse 20, versos 1 a 10, referindo-se ao tempo entre a primeira e a segunda ressurreição. O que os salvos farão no céu durante os 1000 anos? Apocalipse 20, verso 4 e 1 aos Coríntios 6, verso 2 nos dão a resposta. Os salvos receberão autoridade de julgar e entenderão porque muitos não estarão lá. Antes do milênio e da segunda vinda, ocorrerá o julgamento investigativo para definir, de acordo com a aceitação ou rejeição da graça, quem estará salvo ou perdido. Durante os 1000 anos, ocorrerá o julgamento comprobatório ou confirmativo, de revisão, com o propósito múltiplo de responder a quaisquer dúvidas os justos sobre a razão pela qual os ímpios se perderam, confirmar o julgamento de Satanás e dos anjos caídos e vindicar o caráter de Deus. Nesse período, os justos desfrutarão de tudo o que a divindade tem preparado para eles lá no céu. Como ficará a terra durante esse período de 1000 anos? Jeremias, no capítulo 4, versos 23 a 26, capítulo 25, verso 33, esse texto diz que a terra ficará sem forma e vazia, voltará a ser um abismo como era antes de ser criada. Nela não haverá pessoas vivas, as cidades ficarão todas derribadas e destruídas diante da vinda de Jesus. A terra ficará cheia de pessoas mortas. O milênio é o período em que se cumpre essa profecia, quando a terra ficará sem forma e vazia como um deserto. O abismo em que Satanás será lançado é a própria terra, transformada numa assolação completa por causa das catástrofes que ocorrerão na ocasião da segunda vinda de Cristo. Ao longo desse período, não haverá pessoas vivas e a terra ficará cheia de mortos, sem haver quem os sepulte. Aí vem a pergunta: pastor, quem permanecerá na terra durante os 1000 anos? O livro do Apocalipse, capítulo 20, de 1 a 3, nos dá a resposta. Nesse período, na terra, ficarão vivos apenas Satanás e seus anjos. A prisão de Satanás ela é circunstancial, ou seja, simbólica, pois ficará 1000 anos sem ninguém para poder tentar. E durante os 1000 anos, o inimigo de Deus e seus anjos permanecerão na terra, contemplando o resultado da sua obra de morte e destruição. Os ímpios mortos serão os personagens principais da segunda ressurreição após o milênio. Farão parte dessa ressurreição
todos aqueles que rejeitaram a Cristo, sua lei e seu plano de redenção. Passados os 1000 anos, o que ocorrerá a Satanás e os ímpios? Apocalipse 20, versos 5 a 7, deixa isso bem claro. Os ímpios ressuscitarão. Satanás será solto de sua prisão, pois terá novamente a quem tentar. Eis agora o grande drama do Apocalipse. Acabaram-se os 1000 anos. Deus ressuscita todos os que rejeitaram e, consequentemente, Satanás é solto de sua prisão. A partir desse momento, Satanás realizará a última obra de engano na terra, preparando um exército numeroso, como a areia do mar, para atacar a cidade santa, a Nova Jerusalém, que João viu descer do céu. Isso está registrado no capítulo 20, 1 e 8. Que outros eventos marcam o fim dos 1000 anos? Apocalipse 21, 2, verso 10 também, Apocalipse 20, versos 5 e 7. Aqui nós vemos a cidade santa descendo para a terra. Dentro da cidade estarão os salvos com Jesus. Fora da cidade estarão os perdidos, juntamente com Satanás. Enquanto a cidade santa desce do céu, Satanás reunirá um grande exército. Toda essa trama é passada dentro daquele limite de tempo entre a ressurreição dos ímpios e a sentença final. O milênio começa com a segunda vinda de Jesus e termina com a ressurreição de todos os ímpios. O que Satanás fará com seu grande exército à medida que a cidade santa se aproximar da terra? Apocalipse 20, verso 8, nos diz que ele reunirá seu exército, que será como a areia do mar, e se preparará para atacar e tentar possuir a cidade santa que descerá do céu. Sob o comando de Satanás, todos os ímpios surgirão de todos os pontos desta terra para atacar a cidade de Deus. São nomes bíblicos, adaptados dos nomes dos inimigos de Israel. A Bíblia chama de Gog e Magog, que representam os inimigos de Deus de todos os tempos, em todas as gerações. Qual será a sentença final daqueles que rejeitaram a Deus e sua vontade? Apocalipse 20, verso 9, Mateus 25, 41, nos dão o esclarecimento. Ali diz que descerá fogo do céu e enxofre aos que rejeitaram a salvação. O fogo foi preparado para o diabo e seus anjos. Aqueles que não ficaram ao lado de Cristo receberão a mesma sentença de Satanás. O desejo de Deus é salvar. Para isso, Cristo deu a vida. A destruição é um ato estranho para Deus, mas depois de dadas todas as oportunidades, ele terá que destruir o mal para devolver a perfeição original a seus filhos. É interessante notar que o fogo eterno é descrito no capítulo 20 de Jó, nos Salmos 9, 37, 145. As Escrituras declaram que Deus é amor. Sendo assim, não poderia queimar pessoas e o próprio Satanás durante todo o tempo da eternidade. Sem fim, claro. A própria obra de destruição é considerada estranha para Deus, de acordo com Isaías 28, 21. Como então explicar a expressão fogo eterno, pastor? Na verdade, o fogo é eterno em suas consequências. Ou seja, destruirá eternamente pecado e pecadores de uma vez por todas. Assim como a Bíblia descreve o fogo que destruiu Sodoma e Gomorra como eterno, Judas, verso 7, Gênesis 19, 24 a 25 e 2 Pedro 2, 6, o fogo que destruirá todos os ímpios e Satanás será também de natureza eterna. Este fogo também purificará a terra da poluição do pecado. As palavras eternamente e para sempre não estão relacionadas com duração do castigo, e sim com os seus efeitos. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, Romanos 6, 23, e jamais um tormento sem fim. O inimigo de Deus e de seu povo finalmente será destruído. Aquele que por longas eras atormentou o reino dos céus, por fim deixará de existir.
Deus banirá para sempre a tristeza, a dor, a morte. Os justos, então, receberão as boas-vindas para o seu eterno e novo lar. Nunca mais haverá pecado, nem pecadores, nem dor, sofrimento ou morte. Maravilha! Hoje, nós estudamos que após a segunda vinda de Cristo, inicia-se o milênio. Durante esse período, os salvos estarão no céu. A terra ficará sem forma e vazia e não haverá pessoas vivas, com exceção de Satanás e seus anjos. No fim desse período, a Nova Jerusalém descerá para a terra com todos os salvos. Satanás formará um grande exército, mas serão todos queimados com fogo e enxofre. Após o milênio, tudo será novo. A terra, o mar, a atmosfera, a fauna, a flora, a saúde, a vida, pecado, doença, sofrimento e morte não existirão mais. Estaremos para sempre com o Senhor. Você quer estar no céu durante os 1000 anos? Sente que Jesus está lhe chamando para passar a eternidade com Ele? Decide, a partir de agora, fazer parte dos seguidores de Deus? Foi ótimo estar com você nesse estudo. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo episódio. Tchau!